Professora, no nosso jantar de despedida, né, do ano, nós conversamos sobre o problema do autista. Sim. E agora, justamente, está na fase em que os pais procuram vagas para os seus filhos. Certo. Né? E essa senhora, que vai ser, doutora Débora, que vai ser nossa companheira no Lions, ou esse ano, ou depois que ela assume uma responsabilidade grande o ano que vem, ela já estava angustiada, imaginando o que fazer. Quer dizer, nem ela pagando alguém para apoiar o filho, as escolas queriam aceitar, simplesmente se recusavam. Quer dizer, é muita impunidade para um diretor de escola ter coragem para dizer que não aceita uma criança autista. Pois é, então, agora, com a nova Lei Brasileira de Inclusão, que é a de 2015 e entrou em vigência a partir de 2 de janeiro de 2016, a recusa de vaga e a recusa de atendimento na sala de aula ou a cobrança de valores extras devido à deficiência é crime, caracteriza-se hoje como crime. Antes da Lei Brasileira de Inclusão, as escolas pagavam uma multa. Hoje, o diretor vai preso. O diretor e a secretária, quem tiver atendido e recusado a matrícula, vai preso. Então, não pode acontecer isso. Todas as escolas públicas e privadas são obrigadas a aceitarem a matrícula de crianças, adolescentes com deficiência, jovens e adultos, e não podem cobrar nenhum valor extraordinário. Se a criança precisar, ou o aluno, seja lá em que idade for, se ele precisar de um acompanhante, a obrigação é da escola em providenciar e custear esse trabalho. Se for um acompanhamento mais da área de saúde, que exija profissionais especializados, isso tem que ser requerido pela escola à Secretaria de Saúde. Então, não há como hoje uma pessoa pagar pelo atendimento do seu filho, isso é contra a lei. Então, eu até queria passar essa orientação, que não pague e não ofereça para pagar, porque a escola é responsável por isso. Essa é a visão. E se a criança for maltratada lá dentro? Ah, mas aí ela tem que entrar com processo, né? Porque já essa questão de não aceitarem, ela já deve ir no Ministério Público e registrar queixa. Já deve ir no Ministério Público e registrar queixa. De preferência, vai com uma outra pessoa para testemunhar, ou levam um gravador, né? Porque a gente sabe que é comum eles fazerem isso. Eles recusam qualquer diversidade. Até pessoas que têm filhos com superdotação, altas habilidades, cuja diferença é para mais, eles também não querem. Eles querem um aluno padrão, porque eles não querem gastar mais, eles não querem ter pessoas especialistas na escola, é tudo uma questão financeira. Então, mas a nova Lei Brasileira de Inclusão mudou todo esse cenário. No ano passado, esse ano entrou em vigor. Quando a lei entrou em vigor, o Sindicato das Escolas Particulares Federal do Brasil entrou com uma ação no Ministério Público Federal de inconstitucionalidade da Lei Brasileira de Inclusão, porque iria contra a iniciativa privada. Graças a Deus eles perderam, e perderam feio. O Supremo não considerou que de qualquer forma venha alterar os direitos da iniciativa privada, graças também, eu gosto sempre de mencionar, que quem fez a sustentação oral no Ministério Público Federal a favor das pessoas com deficiência foi a nossa querida doutora Rosângela Wolff Moro, que é a procuradora da Federação Nacional das APAES, FENAPAES, e que é esposa do juiz Sérgio Moro. Ela é uma mulher maravilhosa também.
E então eles não conseguiram. Então hoje o que se entende a Lei Brasileira de Inclusão? Que a educação é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade. Então toda a sociedade deve arcar com custos, com recursos das pessoas com deficiência. Não seria justo que uma família, por ter um filho com deficiência, tenha que pagar mais a uma escola, porque ele não fez opção em ter um filho com deficiência. Então, as escolas têm que ser inclusivas. As escolas já têm que prever no seu orçamento essas questões referentes a ter que contratar tutores, já tem que fazer um projeto político-pedagógico que contemple as diversidades, que contemple necessidades de adaptações de material, adaptações pedagógicas. O MEC está aí dando instruções para todas as escolas. E no primeiro grau, as crianças? Sim. Vale para as crianças? Sim, desde o pré-escolar. Desde o pré-escolar até a faculdade. Em todos os níveis, de todas as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, do ensino da pré-escola ao ensino superior, tem a obrigação de receber pessoas com deficiência e atendê-las adequadamente, ter um atendimento educacional especial, fazer todas as adaptações, ajustes, flexibilizações e adequações, que não só são permitidas pelo MEC, como são incentivadas. O MEC orienta tudo isso. Hoje o professor ele pode fazer uma adequação até do próprio programa, ele pode adaptar a ementa, ele pode adaptar provas, ele pode fazer trabalhos diferenciados com o aluno. Então as escolas têm que se preparar. Não estão preparadas, mas procurem se preparar fisicamente, com banheiros adaptados, com rampas, começando por aí, né? A gente sabe que elas não têm, mas elas têm que começar a se adequar. E adequar também o seu corpo docente, aprender fazendo, adequar o seu corpo docente a trabalhar com as diversidades. Isso é fundamental.